Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso mini curso Descomplicando a Aromaterapia. Meu objetivo aqui é a gente poder conversar de uma vez por todas e eu te ensinar alguns princípios básicos sobre a aromaterapia. Esse curso ele tem como finalidade que você possa conhecer algumas coisas muito importantes sobre a aromaterapia, sobre como usar os óleos essenciais, sobre como que você pode estar aplicando esses óleos essenciais na prática e por isso eu estou trazendo esse conteúdo para que você possa iniciar a sua jornada com essas ferramentas naturais. Esse é o meu objetivo. Primeiro, a gente precisa entender o que vai ser visto nessas próximas 3 aulas, porque esse mini curso Descomplicando a Aromaterapia, na aula de hoje, a gente vai ver o que são os óleos essenciais e como usar os óleos essenciais para que você possa cuidar da sua família de forma 100% natural. Mas essa é a primeira aula de uma sequência de 3 muito importantes, onde a gente vai também, na aula 2, conhecer 10 óleos essenciais que formam uma verdadeira farmacinha natural. E vamos poder, na aula 3, entender como é que são feitas diluições e como que a gente pode preparar misturinhas. Então, fica comigo até o final da última aula, porque no final da última aula você vai ter um monte de receitas para levar para casa e já começar a aplicar os óleos essenciais de fato no seu dia a dia para diversas questões, ok? Então, nessa aula, como eu disse para você, a gente precisa primeiro aprender o que são os óleos essenciais, como que eles atuam e como que a gente pode usar essas ferramentas naturais. Bom, o que eu quero hoje com você é poder te mostrar que você aprenda o jeito certo de cuidar da sua saúde e ajudar a sua família e poder até mesmo fazer uma renda com isso. Não vou falar sobre fazer uma renda com isso, mas você precisa saber que existe essa possibilidade, ok? Dentro do mundo da aromaterapia. E eu quero lembrar, né, por que a gente deve se cuidar de forma natural sempre que possível. E aqui eu não estou fazendo apologia contra remédio não, tá? Apesar de eu achar que a gente deve usar o menos possível qualquer medicamento sintético, qualquer substância sintética que pode trazer efeitos colaterais para o nosso corpo. Mas ainda bem que a ciência já evoluiu muito para que a gente possa abrir mão, lançar mão de medicamentos sintéticos quando forem necessários, certo? Só que a gente precisa se lembrar de por que tentar evitar os medicamentos sintéticos, porque eles trazem muitos efeitos colaterais possíveis. Muitos. E alguns desses efeitos colaterais eu quero poder trazer para você. Se você não conhecer, é muito importante que você conheça. Então, por exemplo, os corticoides, gente, os corticoides, eles trazem aí aumento de peso, eles podem dar acne, eles podem dar pressão alta, estrias, fragilidade nos ossos quando usados no longo prazo. Uma belezura, né? Todo mundo quer isso para si, só que não, né? Descongestionante nasal, que de vez em quando a gente acha que não tem vilão nenhum, não tem problema nenhum. Quantas pessoas são viciadas em descongestionante nasal? E olha aqui, ó, o uso constante de descongestionante nasal pode causar graves problemas à saúde, como taquicardia, elevação da pressão arterial, dependência e a chamada rinite medicamentosa. Tem pessoas que, de tanto usarem descongestionantes nasais, estão desenvolvendo rinite medicamentosa. E as pessoas vêm até mim, às vezes, falar: Fabi, eu não aguento mais utilizar remédios, a minha rinite nunca acaba. E não acaba porque você está alimentando ela através, das vezes, do medicamento que você pode estar usando na sua casa, que parece inofensivo, tá ali na prateleira da farmácia, você não precisa nem pedir a ajuda de um médico, né? E o efeito colateral dos anti-inflamatórios, gente? Ó, agravamento de hipertensão, inibição de ação dos diuréticos, ou seja, você vai começando a reter água, agravamento de insuficiência cardíaca. Olha só quanta coisa que você pode adquirir no uso prolongado de medicamentos que são tão comuns no nosso dia a dia, né? E por aí vai, gente, olha só. Eu quero trazer aqui os efeitos colaterais do clonazepam e os efeitos colaterais de antidepressivos, porque a gente tem um índice alarmante no Brasil. O Brasil é o segundo país com maior índice de venda desses medicamentos, de ansiolítico e antidepressivo.
são os itens que mais crescem à venda nas farmácias. E, por incrível que possa parecer para uma pessoa ou outra, os óleos essenciais podem, sim, atuar de forma muito boa preventivamente para reduzir a quantidade necessária de uso de medicamentos, como todos esses que eu estou trazendo aqui para você. Então, olha só, para você ter ideia do que é o efeito colateral de um clonazepam. Letargia, sonolência, cansaço, dor de cabeça, alteração na capacidade motora, alteração na memória, perda de equilíbrio. E quando a gente está falando de antidepressivos, os antidepressivos mais modernos, apesar de apresentarem maior tolerância, ainda possuem efeitos colaterais. Os mais comuns são problemas gastrointestinais, cefaleia, falta de coordenação motora, alteração do sono e no nível de energia. Sabe o que isso significa? Isso significa que de vez em quando a gente está sentindo um monte de coisa e a gente toma um remédio que estraga outra coisa, toma outro remédio que estraga outra coisa, toma outro remédio e daqui a pouco a gente já não sabe mais se o que a gente sente é algo efetivamente do nosso corpo ou se é simplesmente um conjunto de reações adversas a todos aqueles medicamentos que a gente pode estar colocando para dentro do nosso corpo. Atenção, isso tem que acender um sinal vermelho de alerta para você seguir comigo até o final desse mini curso, onde a gente vai descomplicar a aromaterapia. E você pode até estar se perguntando, será que isso não é conversa fiada? Será que é muito complicado ou precisa de muito conhecimento para você utilizar os óleos essenciais? Será que o mercado de óleos essenciais está saturado, né? Será que esse mercado ele está saturado e ele ainda consegue apresentar níveis de qualidade aceitáveis? Bom, nada disso é verdade. Não é conversa fiada, não é complicado de usar. E eu vou provar para vocês o que a gente está falando. Então, assim, será que isso realmente funciona? Será que não é conversa fiada? Vamos lá conversar sobre isso. Olha aqui, vou trazer para você só alguns resultados que a gente encontra no PubMed, que é um site de publicações médicas. Quando você coloca lá em inglês ansiedade, óleos essenciais, olha o que vem, óleo essencial de lavanda em transtorno de ansiedade. Isso aqui, são estudos científicos relacionando e comprovando a eficácia do uso de óleo essencial quando a gente está falando de ansiedade. Efeito da musicoterapia e aromaterapia com óleo essencial de camomila. Influência da inalação do óleo de lavanda nos sinais vitais e na ansiedade. E por aí vai. E por aí vai. Aí eu puxei só umzinho aqui, para mostrar para você o que tem dentro dele, Efeito da aromaterapia na qualidade do sono de adultos e idosos. Uma revisão sistemática, o que significa que várias análises foram feitas, vários estudos foram feitos. A gente tem várias evidências que levam a essa conclusão. A aromaterapia melhora a qualidade do sono e reduz o estresse, dor, ansiedade, depressão e fadiga em adultos e idosos. Então, não é uma coisa de efeito placebo. Não, você não precisa acreditar nos óleos essenciais para que eles funcionem no seu corpo, se utilizados da maneira correta e se eles tiverem o padrão de qualidade adequado. E eu vou mostrar para você por que eles são tão eficazes já aqui nesse curso. Então, fica comigo até o final, tá bom? Vamos seguir. Não é à toa que, dada a eficácia dos óleos essenciais, em 2018 foi emitida uma portaria pelo Ministério da Saúde, incluindo a aromaterapia como prática integrativa do SUS. Perceberam que, utilizando a aromaterapia, você conseguia ter resultados melhores, você conseguia atuar no preventivo, você consegue, dentro de toda a terapia daquele paciente, melhorar diversas condições. Então, por isso, a aromaterapia foi incluída aqui como prática integrativa respeitada pelo SUS, certo? Mas antes da gente continuar, eu quero te dar uma visão sobre mim, porque pode ser que você ainda não me conheça. Então, eu sou Fabi Correia, sou formada em engenharia, 2 inclusive, e eu sou aromaterapeuta de formação, de coração e com muito orgulho. Eu iniciei a minha jornada para ajudar minha filha em 2015. Ela estava para completar 1 ano, apresentava muitas questões respiratórias e eu, como sofri muito com o meu respiratório durante muito tempo da minha vida, né, quase toda a minha vida até então, eu falei, cara, eu não quero que ela precise passar por tudo o que eu já passei. E por conta disso,
eu fui buscar alternativas preventivas e naturais, porque eu sou sempre de uma linha de buscar o natural. E eu encontrei os óleos essenciais através da indicação de uma amiga minha que morava nos Estados Unidos, mora ainda e usa ainda com os filhos dela, né? E assim eu comecei a usar os óleos essenciais e eu me encantei completamente. Porque efetivamente, através dos óleos essenciais, eu consegui reduzir o número de vezes que a minha filha precisava usar uma bombinha, precisava fazer uma inalação com pulmicorte, precisava utilizar corticóide oral, xarope disso, xarope daquilo. Realmente foi reduzindo gradativamente até que hoje ela praticamente não precisa. Nesse último ano de 2023, a gente utilizou 5 dias do ano uma bombinha. Não foi necessário fazer inalação com corticoide nem nada disso, porque a gente utilizou os óleos essenciais ao longo do ano e também quando ela precisou nos momentos mais agudos da bronquite dela, certo? E aí, em 2018, eu decidi fazer uma transição de carreira. Me formei como aromaterapeuta e decidi trabalhar com aromaterapia, fazer a minha renda através da aromaterapia. Mas eu percebi que se eu simplesmente fosse uma aromaterapeuta clínica, eu não ia conseguir propagar a aromaterapia para as pessoas em larga escala, como era o meu desejo, porque eu percebia que eu não podia ficar calada e não podia só falar para meia dúzia de pessoas atendendo elas clinicamente, sem desconsiderar em nada os aromaterapeutas clínicos, que é uma profissão que eu acho que é importantíssima. Mas por isso eu iniciei o meu negócio na doTERRA e hoje eu tenho mais de 9.000 famílias conectadas com o meu time, sendo orientadas por nós, e eu lancei o meu curso de aromaterapia online, que hoje é um método da aromaterapia descomplicada, que tem mais de 25.000 alunos. Então essa sou eu, muito prazer, me sigam nas minhas redes, porque a gente tem muito conteúdo também disponível por ali, certo? E fiquem à vontade para me chamar e a gente conversar sobre o que vocês quiserem. Vamos continuar, então, aqui no nosso curso, porque eu tenho certeza que vocês querem saber se, afinal de contas, é muito complicado ou precisa de muito conhecimento. Fabi, você falou que você se formou como aromaterapeuta. Então, eu preciso me formar como aromaterapeuta para utilizar os óleos essenciais? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas para responder isso de forma tão categórica quanto que eu, quando mostrando para você os estudos científicos que comprovam que não é uma questão de acreditar, não é balela, eu preciso explicar para você, então, o que é a aromaterapia e por que ela pode nos ajudar tanto nas questões de bem-estar físico e emocional. Bom, a aromaterapia é uma forma de cuidado pessoal, uma terapia baseada no uso de aromas naturais, que são os óleos essenciais, que são compostos químicos aromáticos voláteis. Um óleo essencial é um composto químico aromático volátil. Só que é uma química que é uma química orgânica, né? Essa química orgânica, ela é a química das plantas, das quais as plantas são feitas, das quais o nosso corpo é feito. E a gente vai falar mais sobre isso já já, certo? Porque eu quero que você entenda que isso não é uma novidade. Apesar de muitas pessoas estarem sabendo da aromaterapia hoje em dia, ela é exercida desde os tempos antigos. Existem registros de 3.500 anos antes de Cristo, que estava a aromaterapia está ali no presente dos Reis Magos. Vocês sabiam que Jesus recebeu de presente 2 óleos essenciais dos Reis Magos? Não eram no formato de óleos essenciais, mas eram no formato de resinas, a mirra e o incenso, que é o frankincense, que é o óleo de olíbano. Amanhã a gente vai falar sobre ele, porque com certeza ele é um dos óleos que compõe uma farmacinha natural necessária dentro da sua casa. Bom, e eles foram dados pelos Reis Magos para Jesus, e eles eram mais valiosos do que o terceiro presente, que era o ouro. Sabem por quê? Pelas propriedades curativas numa época em que a medicina ainda não estava tão evoluída com tantos medicamentos à disposição. Valiosíssimos, tanto a mirra quanto o incenso, que é o frankincense, no formato das 2 resinas. E é incrível a gente saber que durante a Segunda Guerra Mundial, isso é uma coisa muito interessante realmente de se fazer. Durante a Segunda Guerra Mundial, a gente tem registros de uso dos óleos essenciais pelo chefe de medicina do exército. Porque imagina, durante a Segunda Guerra você tinha uma escassez muito grande,
né, uma escassez muito grande de medicamentos, de tudo, incluindo medicamentos. E aí, você tinha Jean Valnet fazendo uso dos óleos essenciais como medicamentos para tratar os enfermos da Segunda Guerra Mundial. Que era até aquela situação assim, cara, o cara já vai morrer mesmo, eu vou tentar qualquer recurso, todos os recursos, e com isso ele percebeu propriedades incríveis curativas dos óleos essenciais, inclusive fazendo o uso interno, e que hoje é exatamente da forma como funciona a aromaterapia de linha francesa, por conta justamente do uso de Jean Valnet durante a Segunda Guerra Mundial. E isso eu gosto de contar para vocês entenderem que quando a gente for falar da forma como os óleos essenciais são usados, eu vou incluir essa questão do uso interno, ok? Hoje, ela é conhecida como uma terapia holística, a aromaterapia. Mas se a gente for lá no Ocidente, é a primeira forma de cuidado, que é a forma natural. Se a gente for hoje aqui no Brasil, em vários lugares que tem, que tem um viés ainda mais indígena, um viés ainda mais de fazenda, as pessoas se cuidam com a natureza. Isso está presente, isso não é holístico, isso é holístico do ponto de vista de que a gente vai tratar o ser humano como um todo. Porém, isso aqui é muito sério e utilizado há muitos e muitos anos. E a aromaterapia, ela tem um poder muito grande no nosso bem-estar emocional, porque ela atua diretamente no nosso sistema límbico, quando a gente usa os óleos aromaticamente. E a gente vai falar sobre isso já já. Então, gente, a aromaterapia é algo que, durante muitas gerações e em muitas culturas, em muitas sociedades, foi um conhecimento passado de mãe para filha, de pai para filha, para filho, e assim propagado no boca a boca. Não tem complexidade, mas sim demanda você ter conhecimentos básicos para manuseio seguro dos óleos essenciais, né? E aí vamos tentar um pouco mais o nosso conhecimento sobre o que é um óleo essencial. Um óleo essencial é um extrato puro de partes das plantas. Então, pode ser da casca, do tronco, da resina, da raiz, da folha, das flores, né? A gente diz que eles são o sistema imunológico das plantas. Por quê? Porque é dali que saem diversas propriedades terapêuticas que protegem a própria planta, que só sobreviveu na evolução natural, né? Porque ela tinha seus mecanismos de defesa contidos nos óleos essenciais. Eles são moléculas aromáticas voláteis, como eu disse, né? E aí eles são formados por quê? Por monoterpenos, 6-quiterpenos. É uma sopa de letrinha que tem os nomes, a nomenclatura dessas moléculas aromáticas voláteis que têm propriedades terapêuticas. Então, os alcoóis, por exemplo, eles ajudam a elevar o humor e ter um suporte a um sono reparador. Eles promovem um bom sono e eles estão muito presentes, por exemplo, em óleos essenciais como a salva, esclareia, como a lavanda. Os ésteres, que possuem efeito calmantes, relaxantes, amenizadores de humor. As cetonas, que podem ajudar a melhorar a aparência da pele, proporcionar propriedades calmantes também para a questão do sono. Então, olha só quanta coisa pode estar contida dentro de um óleo essencial para te ajudar, por exemplo, na qualidade do seu sono, né? E como é que a gente vai usar os óleos essenciais no dia a dia? Como eu disse, eu ia falar da forma internamente, mas eu quero também falar da forma aromática, porque a forma aromática é a mais eficaz, no meu entendimento, nos meus estudos, para a gestão das nossas emoções, justamente porque ela impacta muito profunda e rapidamente o nosso sistema límbico. Topicamente, para você poder relaxar ou mesmo energizar o seu corpo com uma massagem para você cuidar de questões locais, como, por exemplo, eu estou com dor no meu cotovelo. E o interno, que é menos usual ainda, infelizmente, talvez porque falta um pouco de conhecimento nessa área a ser difundido, né? Mas também não é que falte conhecimento de todo, falta ele ser difundido. Mas ele também pode ser incrível para questões digestivas e sistêmicas do nosso corpo. Vamos falar mais um pouquinho de cada um deles. Primeiro, sobre a questão aromática, sobre o uso aromático, que pode ser um difusor de ambiente. Então, eu tenho aqui um difusor de ambiente, que pode ser esse modelo que você está vendo aqui, onde eles soltam uma névoa, e nessa névoa tem particulados de óleos essenciais para que eles sejam inalados, ou pode ser, por exemplo, como o meu aqui, que eu tenho de lava vulcânica. Você pode inalar diretamente do vidro, então eu posso ter aqui um vidro de óleo essencial e inalar diretamente
exemplo, a lavanda para acalmar, né? E eu posso até utilizar em vapor de água. Por exemplo, se eu estiver muito congestionada, eu vou fazer ali um vapor de água, né? Com algumas gotinhas entre eucalipto e cedro, por exemplo, cobrir minha cabeça e deixar aquele vapor penetrar pelas minhas vias aéreas, que vai me fazer muito bem. Então, basicamente, o uso aromático é você inalar o óleo essencial de alguma forma. Seja por uma questão física, como a congestão que a gente falou, seja, por exemplo, para uma questão emocional que impacta em tudo no nosso corpo, certo? Por que essa questão emocional é tão forte? Porque as nossas emoções são comandadas pelo sistema límbico. O sistema límbico é uma partezinha do nosso cérebro que está lá no meio do nosso sistema nervoso central e que comanda diversas funções importantíssimas do nosso corpo, e ele é ativado pelo nosso olfato. Então, quando a gente inala alguma coisa rapidamente, isso chega até o nosso sistema límbico e começa uma série de reações. E eu não vou me estender, mas eu preciso que você entenda. Então, quando eu inalo, eu tenho uma resposta emocional, uma resposta do meu sistema límbico. E isso acaba ativando a amígdala, que é uma parte do sistema límbico, e estimulando o hipotálamo, que é outra parte do sistema límbico. Essa ativação da amígdala e estímulo do hipotálamo acaba fazendo a produção de peptídeos, que são proteínas que existem na superfície da nossa célula, para poder viabilizar que o óleo essencial se ligue com a nossa célula e dentro disso, com essa ligação, ele possa ativar uma reação celular no nosso corpo como um todo. E isso acaba gerando uma resposta biológica. E no momento em que gera uma resposta biológica, eu crio uma memória olfativa. Sabe por quê? Porque, pasmem, esse mesmo sistema límbico é responsável também pelas nossas memórias. Então, é por isso que se eu estou com o meu sistema límbico desestabilizado, como, por exemplo, se eu estou muito ansiosa, se eu estou muito estressada, se eu estou com questões de sono e não estou conseguindo dormir, isso acaba prejudicando o funcionamento do meu sistema límbico e, consequentemente, o problema vai também para as nossas memórias. A gente fica com dificuldade de reter conhecimento, a gente fica com dificuldade de lembrar de alguma coisa, justamente por conta disso, certo? Por conta dessa ligação que a mesma parte do nosso cérebro cuida das nossas emoções, de diversas funções importantíssimas e também das nossas memórias. E quando eu inalo alguma coisa, meu sistema límbico responde em apenas 2 minutos. Então, eu já presenciei momentos em que tinha pessoas com, por exemplo, crises de pânico, e ao usar os óleos essenciais da maneira correta, naquele momento, já de imediato, quando ele começa a disparar a questão da síndrome do pânico ali naquele momento, a gente consegue conter de uma forma como a pessoa nunca tinha vivenciado antes. Porque mesmo quando ela vai e ela utiliza uma medicação naquele momento, a medicação, ela tem um tempo para fazer o efeito, que é maior do que esses 2 minutos. Então, eu já presenciei isso, eu já vivi isso na minha vida. E eu gostei muito de poder ter os meus óleos essenciais à mão para poder ajudar aquela pessoa que estava passando por aquele momento tão angustiante. Porque a resposta do nosso sistema límbico é muito rápida quando a gente inala alguma coisa, certo? Só para você ter uma ideia, cara, o que é a amígdala, né? Eu falei que tinha lá o impacto na amígdala, que estimulava lá o hipotálamo. O que é a amígdala? A amígdala ela é responsável por respostas emocionais relativas ao nosso comportamento social. Por exemplo, o controle da agressividade. Então, ela controla diversas atividades do nosso corpo, como alterações emocionais, dos batimentos cardíacos, da respiração, da pressão arterial. Isso aí está dentro do nosso sistema límbico, está dentro do âmbito de atuação do nosso sistema límbico. E o nosso hipotálamo, ele é uma das áreas mais importantes. Por quê? Porque ele possui função de regulação hormonal, de processos metabólicos. Então, tá ali dentro do bom funcionamento do hipotálamo o nosso ciclo biológico, a nossa capacidade de sono, a produção de melatonina ou de cortisol, etc. Quando que a gente sente fome, se mais, se menos, sede, temperatura corporal, tudo isso tá ligado ao funcionamento bom ou mal do nosso hipotálamo, que é uma das partes do nosso sistema límbico. E por isso, quando a gente não dá atenção ao nosso sistema límbico,
a gente não está dando atenção em poder cuidar de questões como depressão, ansiedade, falha de memória, distúrbio de sono, déficit de atenção e hiperatividade, Alzheimer. E a gente tem óleos essenciais que podem atuar em cada uma dessas questões, porque eles têm reação no nosso sistema límbico que proporcionam equilíbrios no nosso corpo, que trazem melhora em cada um desses desconfortos. Vocês estão começando a entender por que os óleos essenciais invadiram tanto o mercado e tem tantas pessoas apaixonadas por esses produtos que não são um efeito placebo, né? Bom, vamos falar agora do uso tópico dos óleos essenciais. Eu vou deixar aqui algumas dicas sobre o uso tópico, né? Então, assim, dilua. Os óleos essenciais, eles são muito potentes. Uma gota dele equivale a 50 vezes a potência da planta em si, né? Quando eu uso uma gota de peppermint, isso equivale à potência de 28 xícaras de chá de peppermint, de hortelã. Então, você precisa saber a diluição correta e segura para cada caso. Por isso que a gente vai falar de diluição na nossa última aula, certo? E aí, se você for usar topicamente, pensa, eu tô com um desconforto aqui no meu pescoço, porque eu tô muito tensionada por causa do computador, eu tô com a minha garganta inflamada, tudo isso você pode utilizar os óleos topicamente para aquele incômodo local, certo? E mesmo quando você utiliza, você está passando na sua pele. Se você estiver passando na sua pele os óleos essenciais diluídos num óleo vegetal puro, esse óleo vegetal não vai tapar seus poros. E o óleo essencial, que é muito fininho, ele vai penetrar na nossa corrente sanguínea. E em 20 minutos ele vai estar na nossa corrente sanguínea causando uma atuação sistêmica no nosso corpo. Por mais que eu esteja focando em alguma coisa local, eu também vou ter um benefício sistêmico dos óleos essenciais no meu corpo. Não é incrível isso? E o melhor é que, como eles são muito potentes, no uso tópico, no uso aromático, a gente só precisa de algumas gotas. E essas gotas representam centavos. Acaba que quando você faz a conta do que você precisa colocar na sua rotina de óleos essenciais para que você proporcione a você mesmo um bem-estar, uma longevidade muito melhor, você está fazendo um investimento mínimo na sua saúde e no seu bem-estar, porque cada gota de óleos essenciais custa centavos. Agora vamos falar do internamente, né? O que a gente tem internamente? Internamente é o uso dos óleos essenciais internamente mesmo. Você pode colocar ele diretamente na boca, você pode colocar ele na água, você pode ingerir, você pode colocar ele diluído em algum óleo vegetal e ingerir ele diluído ou dentro de cápsula. É o uso interno dos óleos essenciais. Mas para fazer um uso interno seguro, você precisa tomar muito cuidado com a qualidade dos óleos essenciais. Então, busque óleos essenciais com qualidade comprovada. E muitas pessoas me perguntam sobre o teste da cromatografia gasosa. Ele é bom, mas ele está longe de ser suficiente para comprovar que não tem nenhum tipo de contaminação naquele óleo essencial, porque, inclusive, a cromatografia gasosa pode ser burlada por manipulações de laboratório, e aí ela vai dizer que ela tem aquele espectro, e nesse espectro você vai achar que todos os componentes dos óleos essenciais estão ali, mas você não vai, não vai saber que nem tudo aquilo ali é naturalmente produzido por aquela planta e que houve enxerto em laboratório. Então, atenção, porque tem gente que acha que cromatografia gasosa é suficiente para comprovar a qualidade de um óleo essencial e não é, ok? Outra coisa muito importante sobre esse ponto da questão do uso interno é 1 ou 2 gotas são suficientes. Eu acabei de falar com vocês da potência dos óleos essenciais. Então, nada de ficar ingerindo 1 tonelada de óleos essenciais. Faça um uso consciente na ingestão de óleos essenciais, se você quiser ter, se você tiver o intuito de utilizar dessa terceira forma também, né? Por quê? Porque, gente, o que diferencia muitas vezes o remédio do veneno é a dosagem. Então, para você, é impossível você ser intoxicado com óleos essenciais? Não, não é impossível. Para você se intoxicar com os óleos essenciais, você vai precisar um uso extremo interno, aromático, é um uso extremo. O que eu estou propondo aqui, estou querendo descomplicar
Acredita e vai do menos para o mais. Você consegue, com poucas gotas de óleos essenciais, ter resultados estupendos. Acredite na potência dos óleos essenciais. Uma gota é muito, muito. Você consegue efeitos incríveis. Então, quando você for fazer o uso, você vai usar 1, 2 gotas de óleos essenciais, ok? E aí você pode substituir na sua culinária, substituir suas ervas frescas, complementar. Então, você pode colocar uma gotinha para fazer um molho. Eu já fiz um molho de tomate, coloquei uma gotinha de orégano, ficou sensacional. Já fiz um azeite aromático, utilizando manjericão, utilizando ervas, mas também os óleos essenciais. E fica maravilhoso para você depois utilizar para cozinhar o seu peixe, para colocar na sua salada. Então, você pode, sim, fazer o uso interno dos óleos essenciais, aproveitando as suas propriedades terapêuticas para que você tenha benefícios sistêmicos no seu corpo, inclusive, certo? Então, para você que quer cuidar da sua saúde, ou se você está buscando uma renda com a aromaterapia, pensa nisso tudo que eu falei com você. E não deixa de estar com a gente até o final. Lembre-se sempre que qualquer pessoa pode aprender sobre aromaterapia. Qualquer pessoa pode usar os óleos essenciais. Eles são fáceis de conseguir e baratos. Você pode utilizar de 3 formas os óleos essenciais: tópica, aromática e internamente. E você tem várias formas de trabalhar com a aromaterapia. Você pode atender como aromaterapeuta presencial ou online. Você pode vender óleos essenciais. Você pode incluir a aromaterapia no seu atendimento. Eu faço o reiki, vou incluir a aromaterapia também. Eu sou massoterapeuta, vou incluir a aromaterapia também. Os óleos essenciais têm diversas profissões cujo resultado pode ter um valor agregado ainda maior com a inclusão da aromaterapia dentro do contexto da sua própria profissão. E você também pode trabalhar divulgando a aromaterapia para outras pessoas, como foi o caminho que eu escolhi através da doTERRA, certo? Bom, gente, na próxima aula a gente vai falar sobre farmacinha natural. 10 óleos essenciais para a sua vida. Eu espero que a gente tenha podido já agregar e tirar algumas dúvidas com relação a o que são os óleos essenciais, o que é aromaterapia, como é que a gente pode usar os óleos essenciais, será que é muito complicado? Esse foi o meu objetivo com a aula de hoje. Não deixe de estar comigo amanhã para que você possa conhecer mais a fundo 10 óleos essenciais que podem te trazer benefícios incríveis, tanto física quanto emocionalmente. Um beijo no coração e eu vou agora responder as perguntas que estão colocadas aqui, que a gente não pode deixar passar, não é mesmo? Onde é feita a formação de aromaterapia? É uma pós-graduação? Não é uma pós-graduação, Aline. Existe até a pós-graduação em cursos de naturologia, mas eu tenho um curso de formação de aromaterapia e a gente pode colocar esse link direto para você. Você pode comprar esse curso de aromaterapia, não tem problema nenhum. Se eu não me engano, a Jéssica da minha equipe está aqui com a gente e ela pode colocar o link aqui direto, tá? Vai ser um prazer. Vai lá dar uma olhada para você saber o conteúdo tintim por tintim, para você poder ter a sua formação como aromaterapeuta. Boa noite, com certeza, aromaterapia, o uso correto dos óleos essenciais tem muitos benefícios para a saúde física e emocional. Me perguntando qual o link do curso, Elmute, vai ser um prazer ter você como aluna, a gente já vai disponibilizar aqui o link do curso, tá bom? Onde é que eu consigo comprar o seu curso? Já disse que vou disponibilizar. E ele dá a carteirinha da Abrat? Sim, ele dá a carteirinha da Abrat, que é a Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos, onde você, apesar dela não ser uma entidade de classe, você pode sim ter ali a sua carteirinha com o seu registro, confirmando que você fez cursos que eles recomendam, que eles certificam que você tem um número de horas mínimos de estudo para que você possa ser, então, considerado um terapeuta holístico, ok? Deixa eu ver aqui, adorei a sua aula, excelente didática, muito obrigada, amei, muito obrigada, fácil entendimento, conteúdo assertivo, esse é o meu propósito, é a gente não ficar de blá, 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 é vocês realmente poderem ter acesso a um conteúdo que você já sai entendendo e aplicando o mais rápido possível, viu? Como compro os óleos? Iraci, pode me chamar que eu também ajudo você a ter seus óleos essenciais
com certificado de qualidade, viu? Quantas horas esse curso? Adriana, eu tenho um curso que tem um certificado de 320 horas e tenho cursos com certificados de 200 horas. O curso ensina como preparar os blends inalantes, desodorantes. Daniel, o curso ele não ensina você a preparar cosméticos, como, por exemplo, desodorante. Mas sim, a gente ensina você, eu ensino você a preparar diversas sinergias e dou diversas misturinhas para você poder, inclusive, fazer seu desodorante ou um shampoo ou outras coisas, ok? Qual a melhor forma de ingestão, se sublingual ou se na água? Thaís, isso é muito particular, não existe a melhor forma de ingestão de forma universal, tá? Mas eu falo mais disso, inclusive, no meu curso. Como ter essa pele linda como a sua, com os óleos essenciais? Andréia, eu juro, ó, não tem botox aqui, tá? Eu juro, ó. Com os óleos essenciais e com hidratante que eu cuido da minha pele mesmo, viu? E, inclusive, eu ensino muita coisa, muitas dicas para a pele também no meu curso, tá? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Dani Souza, por favor, entre em contato comigo. Quem quiser entrar em contato comigo, eu vou deixar aqui, ó, meu celular, para vocês entrarem em contato comigo, para quem quiser comprar óleos essenciais, saber mais da doTERRA. Quem quiser saber mais do curso, eu vou direcionar para um outro canal. Mas quem quiser saber mais sobre doTERRA e sobre como ter os óleos essenciais, estou deixando aqui o meu número 21 976767888. Pode falar comigo, tá bom? Beijo no coração e tchau, tchau. Ah, Elisa, se puder responder minha pergunta, põe de novo para mim, Elisa, por favor, que eu não vi a sua pergunta. Se você puder colocar aqui de novo, eu respondo. Eu não respondi porque eu não vi realmente, tá? Eu vi aqui. Tem algum óleo essencial que ajuda na questão de quem tem problema de suor excessivo? Qual seria? Qual quantidade? Como usar? Não vou conseguir te responder tudo, tá, Elisa? Mas eu falo disso, inclusive, em algumas receitinhas que eu dou lá no meu curso. Mas um óleo que ajuda na questão da sudorese é o cipreste, tá? Então, pega essa dica, um óleo que ajuda muito na sudorese e às vezes quando a gente não tô conseguindo acertar o desodorante porque o meu desodorante, ele não fixa, porque eu suo muito nas axilas, por exemplo, você pode acrescentar um pouquinho de cipreste na sua receita. Sim, amanhã tem mais nesse mesmo bate-horário de 8 horas, nesse mesmo bate-canal do YouTube, tá bom? Fiquem atentos para a gente estar junto amanhã, falando da farmacinha natural. Como eu disse, a gente vai falar sobre a farmacinha natural, para você conhecer 10 óleos essenciais para a sua vida, que podem ser completamente transformadores para você, como foram para mim. Um beijo e até a próxima aula.